Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. E abre aí sua Bíblia comigo, seu aplicativo. Vamos lá em Marcos. Vamos em Marcos 16, a partir do verso 15. Verso 15 aí a gente já tem uma boa base para o estudo dessa noite em nome de Jesus. Marcos 16, verso 15. Esse texto, enquanto você vai procurando ele aí, esse texto é talvez aquele que de maneira mais clara, exemplifique o grande chamado, a grande comissão da igreja. A igreja, o termo igreja significa eclésia, que é chamados para fora. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, nessa reunião, e rotineiramente, nós fazemos isso porque congregamos, é o que a palavra do Senhor diz, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, diz a palavra. A congregação, gente, ela serve para que nós possamos nos abastecer, para que nós possamos receber a orientação do Senhor, mas a igreja não foi feita para ficar. A igreja foi chamada por Jesus para ir. E esse texto vai falar sobre a grande comissão da igreja, que é o ide, aquilo que Deus deixou para nós como aqueles que creem realizarmos nessa terra. Nós, igreja, fomos chamados para crescermos em estatura, em graça, em conhecimento, em número, nos fortalecermos para irmos, para ganharmos o mundo, para fazermos aquilo que Jesus disse, o ide por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as criaturas. E esse texto, ele é o dia, relata o momento quando Jesus vai falar, vai dizer para a sua igreja, para os seus discípulos, qual era a tarefa que eles deveriam executar até que Jesus voltasse. Qual era a missão dos discípulos, qual a realização, qual o trabalho deles, até que o Senhor voltasse para levá-los para o céu, levá-los de volta para casa. Essa comissão, essa palavra dada aos discípulos há mais de 2000 anos atrás, ela continua vigente, ela continua em voga, ela continua sendo a mesma palavra dita de Jesus para nós, os seus discípulos. Então esse texto não é apenas recordar-se do que foi dito, mas é também receber como uma verdade hoje, nos nossos tempos, no meio da nossa geração, na nossa contemporaneidade, receber essa palavra também como uma missão, como uma verdade. Quem sabe você está andando no meio da igreja e faz pouco tempo que você está nesse caminho, está andando com o povo de Deus, talvez você se converteu há pouco tempo, ou talvez você está na outra linha dessa ponta, alguém que já é convertido há muito tempo, que já conhece a Jesus desde a sua tenra idade, alguém que nasceu em berço esplêndido, porque berço esplêndido não significa ter ouro, prata e pedras preciosas ao seu dispor, mas é nascer em um lugar de luz. E quem nasceu em um lugar onde o evangelho é pregado desde a sua infância, teve o privilégio de nascer na luz, de nascer num lugar iluminado. Mas não importa se você começou agora ou se você está há muito tempo, essa palavra nos une, tanto para os novos convertidos como para aqueles que já têm uma caminhada com o Senhor. Essa palavra é uma verdade, uma missão para mim e para a sua vida. Então, esse é o texto, é com esse olhar que eu gostaria que você lesse esse texto comigo, meditasse nessa palavra, não como o pastor pregando para a igreja, mas como Jesus falando aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos lá então, Marcos 16, verso 15, quem achou diz amém. Amém? Quem não achou, nós temos aqui a nossa Bíblia gigante aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor:
E Jesus lhes disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortal, não lhes causará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Oremos. Pai, graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra, graças a Deus, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos juntarmos mais uma vez como igreja, como congregação, nos assentarmos, Senhor, para ouvir não uma mensagem de um coach, não uma palavra motivacional, mas nos assentamos agora, Senhor, todos nós, e eu me incluo nisso, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor faça agora aquilo que a Tua palavra sempre produz no nosso meio. A Tua palavra ilumina, a Tua palavra penetra, a Tua palavra dá direção, a Tua palavra retifica o caminho, a Tua palavra nos edifica e a Tua palavra, Senhor, ela nos consola. Que essa seja uma noite de aprimoramento, que tudo aquilo que aqui for dito, Senhor, seja para crescimento, ajuste, Senhor, e melhoria do Teu povo. Que ao sairmos daqui, ao descermos essas escadas no final dessa reunião, todos nós possamos sair daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje, ela fala sobre 5 sinais, 5 evidências, 5 manifestações de coisas que devem acontecer na vida de todo aquele que crê em Jesus. Existem coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida e que fogem ao nosso controle. São situações que nos pegam de surpresa, são aqueles diagnósticos médicos contrários que nos pegam de surpresa mesmo, de maneira inédita, estão acontecendo. Algumas notícias que vêm sobre a nossa vida, às vezes na vida profissional, a balança comercial que do nada pende para um lado e os negócios de uma hora para outra não vão bem. Às vezes é uma decisão familiar que a gente toma e que leva-nos a uma consequência, a uma dificuldade. E, bom, tudo isso são temperos da vida. Foi o Senhor Jesus quem disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por provas, por dificuldades, que no mundo nós, de alguma maneira, sofreríamos com essa existência natural, nesse corpo, nessa carne em que estamos aqui presos, nesse veículo que um dia vai ficar aqui e o nosso espírito um dia vai voltar para o Pai. Mas até lá, nós vamos passar por aflições. Algumas pessoas, quando aceitam a Jesus, quando se convertem, têm uma visão romântica do Evangelho e pensam que a partir desse momento os seus problemas, as suas mazelas, as suas dores serão totalmente resolvidas. Que o Evangelho e o aceitar a Jesus é como se Deus colocasse sobre nós uma redoma de vidro, de proteção, aonde nós vamos nos movendo e mal nenhum nos toca. E a palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que quando nós aceitamos o favor de Deus, a dádiva de Deus, a graça, a bondade de Deus sobre a nossa vida, quando nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus e confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, a partir desse momento nós somos salvos. A nossa vida eterna está garantida. Todo aquele que crer, diz a palavra, e for batizado será salvo. Então passaremos nesse mundo por aflições, mas o Evangelho, que é boa notícia, e a boa notícia é que Jesus,
o Filho de Deus, veio a essa terra, habitou entre nós, o Verbo se fez carne e aqui no nosso meio ele se sacrificou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E quando na cruz do Calvário Jesus entrega a sua vida, ele declara: está consumado. Está consumado significa dizer: o preço pela sua vida, pela sua salvação, pela vida da sua família já foi pago. Não existe mais nenhuma dívida em acréscimo. Se aceitamos a Jesus, garantimos a passagem de volta para casa. E essa é a boa notícia, essa é a dádiva do Evangelho. Mas e até lá? E até lá, até o dia em que Jesus voltar ou que o Senhor nos chamar para que nós possamos ir até Ele. Até que esse dia chegue, meu irmão, não tenha uma visão romântica, equivocada da vida. Não fique pensando que somente coisas boas vão acontecer. Pensamento positivo no mundo espiritual não funciona. Pensamento positivo, positivismo no mundo espiritual ao qual nós entramos quando aceitamos a Jesus, não muda as circunstâncias. A verdade é que quando aceitamos ao Senhor, uma batalha, uma guerra começa a acontecer. É por isso que muitos de nós, quando caminhamos com o Senhor, começamos a passar e enfrentar coisas que outrora nem aconteciam. São aquelas guerras que a gente vai entrando, aquelas dificuldades de romper. Era a vida profissional que outrora ia de vento em popa e você agora se dedica também a viver a sua vida com Deus lá no seu trabalho, e guerras, dificuldades relacionais começam a se instaurar, e aí a gente fica pensando: meu Deus, será que eu estou errado? Não, essa é a evidência cabal e irrefutável de que você está na direção certa. Quem anda com Jesus não está livre das provas, mas vai vencer no meio das provas. A palavra de Deus, o salmista declarou dizendo no Salmo 23, o Senhor quem? O Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor, e com Ele nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma e nos guia pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Com Jesus nós temos um pastor, um guia, um líder que vai na nossa frente, e esse guia não é um guia arbitrário, não é um guia violento. O texto diz que Jesus nos guia mansamente. Talvez você já teve líderes que guiavam pela força, guiavam pelo poder que exerciam, e Jesus não é assim. Ele nos guia mansamente, porque Ele é manso e humilde de coração, diz a palavra. Por isso nós podemos seguir a Jesus sem medo de enfrentar as intempéries do caminho, porque apesar de dias maus aparecerem, apesar de dificuldades se levantarem, nós temos uma garantia, e a garantia é que Jesus vai estar conosco no dia bom, no dia da felicidade, no dia da vitória, mas também estará conosco no dia mau. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então no dia mau, lembre-se, Ele está comigo. Não sei bem o que Ele está fazendo, não sei bem aonde é que Ele está interferindo, mas tenha essa garantia no seu coração: ainda que andemos por vales sombrios ou de morte, Jesus está conosco. Nesse caos financeiro que você está passando, ei, Jesus está contigo. Essa página vai virar, você vai sair disso. Deus vai mudar a história, e quando acontecer, a glória não será nossa, a glória será do Senhor. Essas guerras familiares, elas vão passar. Se nós resistirmos ao inimigo, ele fugirá de nós. E no final, uma mesa abençoada, com a família em volta e com paz em volta da mesa, vai celebrar a vitória do Senhor. E nós vamos dizer: valeu a pena seguir a Jesus, porque hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, gente, essas são as garantias de viver com o Senhor.
Não é sempre vitória, mas é sabendo que o Senhor vai nos levar à vitória eterna, à vitória cabal. Aquela vitória decisiva vai acontecer e o Senhor vai ser aquele que vai liberar essa palavra, que vai declarar essa vitória sobre a nossa vida. Dito isso e pontuado essa certeza, essa convicção que a igreja tem, a mensagem de hoje, ela fala sobre 5 sinais. Fala sobre 5 marcas que vão acompanhar a vida daqueles que creem em Jesus. Todos nós, quando cremos no Senhor, esses 5 sinais, não é um ou outro, todos esses sinais precisam estar acontecendo nas nossas vidas. Jesus aqui, quando ele começa a liberar esse texto, ele está vivendo com os seus discípulos o momento que foi mais marcante para os discípulos e para toda a humanidade. Jesus aqui tinha acabado de ressuscitar. Ele estava vivendo um momento onde uma promessa, uma palavra dita há muito tempo atrás, há anos atrás, estava se cumprindo. Jesus, quando começou o seu ministério, nesse mesmo livro de Marcos, você vai ver lá pelo capítulo 7, capítulo 8, você vai ver Jesus reunindo os seus discípulos, e Jesus vai fazer uma pergunta para eles já no começo do ministério. Sinais, milagres, maravilhas estavam acontecendo por onde Jesus passava. As pessoas estavam correndo para os lugares aonde sabiam que Jesus estava pregando. As cidades já não comportavam mais a presença de Jesus e por isso ele andava por fora das aldeias, em lugares desérticos, porque a sua comitiva, as pessoas que iam atrás de Jesus eram tão numerosas que as aldeias não conseguiam mais reter aquele povo, era muita gente. Então as pessoas tinham que ir para outros lugares indo atrás de Jesus, e ali então Jesus pregava o evangelho, ministrava a palavra, e recorrentemente na Bíblia diz que o resultado das pregações de Jesus, da ministração do evangelho pela boca do nosso Senhor Jesus, é que todos eram salvos e que todos eram curados. Não era um ou outro, eram milhares, e não importa se 5 mil, 10 mil, todos eles eram tocados por Jesus. E esse lugar, e essa dádiva, e essa explosão de milagres estavam acontecendo no começo do ministério. Anos atrás dessa leitura que nós fizemos, no começo de tudo, o ministério de Jesus em ebulição, e um dia Jesus, no começo da jornada, para tudo, olha para os seus discípulos e faz uma pergunta. E Jesus diz a eles: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Eu estou curando, libertando, pregando o evangelho do meu Pai, eu estou aqui declarando o evangelho do reino, mas eu quero saber de vocês, quem as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas pensam ao meu respeito? E aí então eles começaram a dizer: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus, olhando as respostas, ninguém acertando nas respostas que traziam do povo, Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês? Vocês que estão caminhando comigo, vocês que não vão embora quando os milagres acabam, vocês que estão vivendo de maneira íntima comigo, vocês que estão transpassando a barreira daqueles que apenas são abençoados pelo meu ministério e pela minha palavra, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma boa pergunta para iniciarmos essa noite. E nós? Quem nós dizemos que Jesus é na nossa vida? Essa é uma boa reflexão, é um bom ponto de inflexão para que nós possamos entrar em um lugar de profundidade e pararmos para pensar. O que nós podemos falar sobre quem Jesus é para nós? Não o Jesus da minha mãe, não o Jesus dos meus avós, não o Jesus da igreja ou do pastor, não. Quem Jesus é para cada um de nós no particular. Se pararmos aqui e imaginarmos o Senhor Jesus sentado nesse altar e olhando para nós e dizendo: olha que bom, que alegria é estar com vocês.
Que bom é ver vocês reunidos para me ouvir. O meu coração se alegra e se aquece demais, porque é isso que está acontecendo aqui. Nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos naturais, mas ele está aqui. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e agindo Deus, ninguém pode impedir. E ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Então o Rei da Glória está aqui, aquele que multiplicava pães e peixes está aqui, aquele que curava os leprosos, ele está aqui, aquele que ressuscitava mortos, que andou sobre as águas, esse mesmo Jesus, em uma outra atmosfera e ambiência mais real, está no nosso meio. E aí esse Jesus sentadinho aqui, olhando para mim e para você, ele diz: Marlon, quem eu sou para você? Quem eu sou na tua vida? A mesma pergunta feita lá atrás está ecoando hoje. Quem Jesus é no nosso dia a dia? Quem Jesus é na intimidade para nós? Não é do marido, não é da esposa, é para mim. Quem ele é? Será que para nós ele continua sendo uma figura mística, difícil de desvendar, de crer? Porque afinal a Bíblia foi escrita por homens e são coisas tão grandiosas que é difícil de crer que alguém veio à terra e realizou isso tudo. Para alguns, talvez Jesus seja o Deus histórico, um homem que de verdade caminhou sobre essa terra, porque as evidências históricas não podem ser negadas. A própria ciência comprova a existência de Jesus, o seu caminhar nessa terra, as suas pregações e ministrações, os manuscritos que formam o cânon bíblico são consistentes cientificamente falando. Então, Jesus existiu, mas para alguns é o Jesus histórico. Para alguns é o Jesus que fez lá atrás. Para outros, o Jesus de hoje é o Jesus da cruz. É o Jesus que ainda está pendurado num madeiro, que ainda está com a sua imagem ali travada, as suas mãos, os seus pés com cravos, com pregos, a sua cabeça com espinhos. Para alguns, Jesus ainda é essa figura presa, morta. E a pergunta segue ecoando: e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos, anos antes dessa passagem que nós lemos aqui, um deles foi iluminado, um deles se levanta no meio dos 12 e ele começa a dizer, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele estava dizendo: Tu és o Messias, o esperado. Tu não és um homem apenas, Tu és o próprio Deus no nosso meio. Tu és o Cristo. Esse que relata essa palavra é Pedro, que se levanta e diz: Senhor, para eles é um profeta, para eles é alguém que ressuscitou dentre os mortos com um poder similar, mas para mim não, para mim Tu és o Filho de Deus, que pode mudar a minha história, que pode transformar a minha vida, que tem feito com que a minha mente seja transformada. Tu és aquele que está me guiando, Senhor. Tu és de verdade o meu Salvador. Lá naquele tempo, esses homens ouviram essa palavra. E um pouquinho para frente dessa revelação, lá naquele capítulo, você vai ver Jesus dizendo, depois que Pedro tem a revelação, Jesus diz: não contem isso para ninguém. Porque revelação, algumas delas são frutos de experiência, de intimidade, de conexão com Deus. Então, revelação não é para ser entregue assim. Revelação também é resultado de busca. Não contem isso para ninguém, mas saibam o seguinte: eu serei entregue nas mãos dos sacerdotes, os fariseus, os religiosos, e eu vou padecer na mão deles, eu vou ser preso. Eles irão me matar, vão me crucificar, vão me colocar em uma cova, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus conta passo a passo do que ia acontecer anos antes da realidade se tornar factível.
E não foi apenas nesse momento que Jesus disse aos discípulos: olha, eu vou passar por muitas tempestades, eles vão me prender, irão me matar, mas importa que o Filho do Homem seja levantado, porque então ele salvará a muitos. Jesus estava de maneira recorrente pregando sobre o dia da sua morte, mas sobretudo o dia da sua ressurreição. Quando você chegar em casa, pegue esse texto de Marcos e disseque esse capítulo e o capítulo anterior. E você vai ver que 3 anos se passam e agora, nesse momento, um pouquinho antes de Jesus falar sobre vão ao mundo, preguem o evangelho, batizem as pessoas, um pouquinho antes de Jesus entregar a grande comissão, Jesus tinha ressuscitado. Aquilo que ele falou que iria acontecer, estava acontecendo nesse capítulo. Um pouquinho antes você vai ver essa história acontecendo. As mulheres, a mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, elas vão no domingo pela manhã bem cedo, diz a palavra, elas vão para o sepulcro, mas antes, no final do sábado, elas compram especiarias, elas compram ali perfumes para embalsamar o corpo morto de Jesus. Essas mulheres, elas vão ao sepulcro e elas querem agora investir em um corpo morto. Elas querem agora investir em Jesus, mas não é um investimento que vai dar retorno. Não é um investimento de quem dá um presente para Jesus esperando ser visitado por ele ou receber dele um milagre. Não, esse Jesus agora já estava morto. Mas essas mulheres se movem investindo, comprando coisas para embalsamar, perfumes para embalsamar o corpo do Senhor Jesus, como quem investe não para receber, mas como quem investe por honra. O caminho que nos leva a viver o grande de Deus é esse entendimento que na vida nós vamos muitas vezes investir em pessoas, em situações que nós vamos fazer aquilo não é pensando, é um investimento porque vai dar retorno, não, é um investimento por honra, por aquilo que aquela pessoa já fez. E aqui nós abrimos um parênteses para falar daqueles que mais devem ser honrados no nosso meio: pai e mãe. Honra teu pai e honra tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Talvez o seu pai hoje, a sua mãe hoje não tenham condições de fazer mais nada para contribuir com a sua vida. Talvez outrora foram aqueles que investiram no seu conhecimento, na sua graduação, que investiram financeiramente, te deram sabedoria, proteção, enfim, você teve pais que foram de verdade homens e mulheres que honraram a paternidade e a maternidade. E essas pessoas receberam de Deus essa dádiva de serem pais e mães. Mas hoje a realidade deles pode ser uma doença. Hoje a realidade deles pode ser a demência. Hoje a realidade pode ser um lugar onde eles mesmos não conseguem se manter. E o que você faz por eles hoje não faz como um investimento para receber, mas investe em alguém que um dia já deu a vida por nós. E isso é a tradução da honra. E agora nós nos voltamos para Jesus. Um dia, Ele nos encontrou. Um dia, Ele deixou a sua glória. Ele era Deus, estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Em Jesus está a vida, e a vida é a luz dos homens, diz a palavra. E esse Jesus largou tudo, desceu na terra para nos salvar. Então Ele merece o nosso investimento. E o investimento no Senhor não é moeda, não é ouro e não é prata. O investimento no Senhor é a nossa fé. A maior honraria que podemos dar a Jesus é crer que Ele pode mudar a nossa história,
que Ele pode salvar o teu casamento, que Ele pode mudar a tua casa, que Ele pode te tirar dessa falência, que Ele pode curar aquele que está doente. E a maior prova de honra a Jesus é crermos que Ele ainda pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus continua sendo o Rei da glória. Ele é Deus. Essas mulheres vão ao sepulcro. Primeiro elas investem sem esperar retorno, elas só querem honrar. E agora, domingo pela manhã, bem cedo, diz o texto, quando a luz do dia começa a brilhar, elas vão até o sepulcro. E quando elas vão pela manhã, bem cedo, elas estão dando uma aula. E a aula elas não foram ao meio-dia, elas não foram às 3 da tarde, elas foram nos primeiros momentos do dia. Porque elas estavam dizendo: Jesus, ainda que inerte, Jesus, ainda que paralisado, Jesus, ainda que não esteja se movendo, Jesus, ainda que longe dos meus olhos, que eu não possa ver, Jesus é a minha prioridade. Então, quando eu abrir os olhos, eu vou correr para Ele. Então, quando o primeiro fôlego de vida entrar em mim de manhã, quando eu respirar com os olhos abertos e consciente, o meu primeiro pensamento vai ser para Ele. Então o meu primeiro passo vai ser na direção dEle. A minha primeira palavra vai ser para Ele. O meu existir vai ser para Ele. Ele é a minha prioridade. Essas mulheres estão indo para esse sepulcro. Elas estão indo encontrar esse Jesus que foi esfacelado na cruz do Calvário. E elas investem porque querem honrar. E elas vão cedo porque estão dizendo: coloque Jesus como a sua prioridade. Coloque Jesus como primazia. Coloque Jesus como o primeiro. Deixa Ele ser o primeiro pensamento na tua manhã. Deixa Ele ser como aquela canção diz, que Ele seja o primeiro pensamento, que Ele seja a luz na nossa janela, que Ele seja o nosso respirar, que Jesus seja não apenas o primeiro, mas o centro de tudo na nossa vida. Dar a prioridade para algo significa 3 atos. Aquilo que colocamos como prioridade só se torna prioridade se nós dermos tempo para essa prioridade. Nunca será prioridade o que não damos tempo. Nunca será uma prioridade aquilo para o qual nós negamos o nosso tempo. E o Senhor nessa noite está nos relembrando: eu dei a minha vida por vocês. Eu paguei um alto preço para salvar vocês. E Ele nunca vai nos cobrar. A salvação é de graça. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Tem uma obra linda que o Senhor preparou para a sua casa, para a sua família, para os teus filhos, para o teu ministério. Tem um caminho que já está trilhado e foi Ele que veio na frente abrindo tudo. Ele preparou esse caminho, está tudo pronto, está tudo feito, está tudo perfeito. E o Senhor está dizendo: deixa eu ser nessa noite a tua prioridade. Deixa eu ser nesse mês de agosto a prioridade do teu coração. Deixa eu ser nessa segunda-feira, nesse domingo à noite. Deixa eu ser nessa semana. Experimenta me dar a tua prioridade. Deixa eu dominar os teus pensamentos. Deixa eu ser as tuas metas batidas ou a serem atingidas. Deixa eu ser esse que te motiva a se mover. Deixa eu ser isso para você. Prioridade só vem quando a gente dá o nosso tempo para isso. E o Senhor está dizendo: me dá o teu tempo. Não significa apologia à falta de trabalho, não é apologia a não viver as coisas do mundo natural. Nós estamos aqui, Deus não está dizendo nada disso. O que Ele está dizendo é: aonde você estiver, esteja conectado comigo.
Talvez você não tenha um chamado ministerial, não vai pregar com o microfone nas mãos, mas lá no consultório você é um homem e uma mulher de Deus. Lá na tua empresa você é um homem e uma mulher de Deus. Lá no colégio, na faculdade, você é alguém que representa esse Senhor. E Ele está dizendo: deixa eu ser a tua prioridade. Me dá o teu tempo lá. Me dá o teu tempo lá na tua mesa de trabalho, para que eu possa enviar alguém que tem sede e fome de justiça. Me dá o teu tempo no carro, no trânsito, quando um perdido bater no vidro. Me dá o teu tempo quando você estiver passando pelas ruas e navegando, se tiver alguém caído. Me dá o teu tempo. Me dá o teu tempo. Eu quero ser a tua prioridade, eu quero ser a tua prioridade. Me dê o teu tempo. Porque se eu for a tua prioridade, eu vou ter o teu tempo. E se eu tiver o teu tempo, eu te tenho por inteiro. Segundo, a prioridade, ela só vira prioridade porque além do tempo que nós damos para essa prioridade, junto com ela, nós também damos o nosso coração. Jesus não está dizendo: eu quero ser a tua prioridade como que um mantra na tua mente, como alguém que sai dirigindo e mentalmente fica repetindo o nome Jesus, 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 Jesus. Ele está dizendo: não, não é isso. O que eu quero de vocês é um tempo e a sua consciência, coração fala da sede das nossas emoções. Deixa eu ser o centro e o primeiro, governando as tuas emoções. Porque se eu for a tua prioridade, as tuas emoções serão equilibradas por mim. Eu vou fazer das tuas emoções um lugar de revelação para a minha glória. Depressões vão cair por terra. Ansiedades vão cair por terra. Enxaquecas crônicas que te roubam o sono vão cair por terra. E o Senhor está dizendo: olhem para essas mulheres, elas investiram em mim para me honrar e foram de manhã bem cedo, dizendo: Ele é a minha prioridade. Terceiro, para ser prioridade não é apenas tempo e coração. Para ser a prioridade também demanda de intimidade. Nada vira a nossa prioridade sem que não passemos a ter intimidade com aquilo. O Senhor, Ele, no final da vida, olhando para esses mesmos homens, Ele disse: até aqui eu chamei vocês de servos. Até aqui vocês trabalharam para mim. Até aqui vocês me serviram. Mas a partir de hoje vocês estão mudando de lugar. A partir de hoje vocês estão mudando de nível. A partir dessa noite todos nós vamos ser colocados em um outro lugar pela revelação e pelo entendimento. Eu não chamo mais vocês de servos. A partir de hoje eu chamo vocês de amigos. Aquele Jesus do começo da ministração, sentado aqui dizendo quem eu sou, é o mesmo Jesus que agora diz: vocês são meus amigos. Eu não quero vocês apenas servindo para bater um cartão. Eu quero vocês como amigos, como gente que me dá a prioridade, me dá a primazia e que investe, gente que crê naquilo que eu estou fazendo. E o Senhor está dizendo: se eu for a prioridade de vocês, tudo será transformado. Se eu for a primazia de vocês, as coisas vão acontecer. E essas mulheres, elas dedicaram o seu tempo, a sua intimidade e o seu coração para nas primeiras horas do dia ir ao sepulcro. Tinha um problema. O problema delas é que no meio do caminho elas diziam umas às outras: a gente está indo, nós investimos, estamos colocando Ele como prioridade, nós estamos o honrando porque compramos, investimos, financeiramente falando, em um corpo que não pode nos dar retorno. Isso tudo está certo, mas o caminho, o acesso até Jesus agora tem uma pedra. E elas iam pelo caminho dizendo: meu Deus, como vai ser? Porque somos mulheres, a pedra é pesada. Quem vai retirar a pedra para nós? Quem vai deixar o caminho, o acesso? Quem vai abrir a porta para que a gente possa entrar? E aí vem o lindo do Evangelho.
Porque enquanto elas estão investindo por honra e não por retorno, enquanto elas estão colocando ele como primazia, como primeiro, dando uma aula, saindo bem cedo, não deixando para depois, enquanto elas fazem isso, o texto diz que lá no sepulcro, um anjo desce, a pedra é removida, e quando elas chegam, o acesso, o canal, a porta, a oportunidade, o emprego, a ascensão, o projeto, aquilo que elas precisavam que acontecessem, não foram elas que fizeram. Deus, os céus realizaram, porque elas fizeram o simples. Elas colocaram Jesus como primeiro, e enquanto caminhavam colocando ele como primeiro, os céus abriram o caminho. Você que vai investir o teu tempo para deixar Jesus te usar nessa cidade, nesse mês de agosto. Você que vai investir o teu tempo para deixar Jesus ser o primeiro lá na tua mesa de trabalho, lá no teu escritório, lá na tua casa. Você que vai deixar um pouquinho os seus afazeres no momento de folga para dar atenção a alguém que precisa e ser Jesus na vida dessa pessoa, pode ter certeza, as metas, os compromissos, o rendimento, as coisas vão acontecer, porque a Bíblia diz: o generoso prosperará. Pela fé eu vejo grandes contratos sendo fechados por gente que vai colocar Jesus como primeiro. Por gente que não vai trocar, não. Agora, hoje eu escutei uma frase linda. Nós entramos aqui, eu estava orando e veio uma família. Eu falei: vocês vieram porque eram para estar em uma festa, em uma celebração, era aniversário de alguém importante para a família. E eu queria estar nessa festa. Fui convidado. E eu pensei: meu Deus, eu vou, Senhor, eu vou. E aí me veio o encargo da palavra e Deus disse: não, eu quero te falar contigo. E aí, se Deus quer falar, então Ele tem a primazia, então a festa fica em segundo plano. Mas a minha alegria não foi por mim, porque eu estou acostumado. A minha alegria foi por esses membros. Que quando eu perguntei: meu Deus, vocês vieram? E eles disseram: a gente já saiu de casa com tudo armado. Todo mundo prontinho, todo mundo certinho. E quando chegou a hora de vir para a igreja, o Senhor é a nossa prioridade. Você caminha conosco, sabe, nós não somos uma igreja que fica dizendo: venha, 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 não. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Mas o que eu estou te dizendo é: se Ele for a nossa prioridade, tanta coisa vai mudar. Se Ele for a nossa prioridade, essa cidade vai ser tão melhor. Se Ele for a nossa prioridade, a nossa casa vai ser tão melhor. Se Ele for a nossa prioridade, gente, Ele vai nos levar a lugares que sonhamos. Ele vai fazer a gente viver coisas que nem nos maiores sonhos e melhores a gente podia imaginar. Ele é o financiador dos sonhos dele na minha e na sua vida. Então, enquanto elas honravam e colocavam ele como prioridade, sem saber, lá no sepulcro, o que atrapalhava o acesso foi tirado. Quero profetizar que esse mês de agosto coisas similares vão acontecer conosco. Enquanto nós o honramos, enquanto nós marchamos na sua direção, enquanto nós damos a Ele a prioridade, enquanto nós damos a Ele o nosso tempo, o nosso coração, pedras que atrapalhavam serão removidas e nós teremos livre acesso aos sonhos de Deus, para a glória de Deus. O texto segue e diz que quando elas chegam no sepulcro e um anjo recebe elas. E elas chegam e veem que a porta do sepulcro, o acesso, está aberto. E elas olham para aquele anjo e ficam trêmulas, ficam espantadas. E o anjo vai dizer: não fiquem com medo. Não fiquem com medo, podem entrar e vejam. Vejam que aquele que estava aqui já não mais está. Ele agora está vivo porque ressuscitou. Esse anjo é a presença do Senhor.
É a presença do Senhor que vai falar para mim e para você na porta do sepulcro. Quantos de nós não teríamos medo, talvez como elas, de entrar naquele lugar? Primeiro porque a pedra foi selada. Aquele lugar foi fechado, os romanos selaram, rebocaram em torno da pedra para que ninguém movesse. Guardas foram colocados ali para que nada acontecesse naquele período. E agora os guardiães já não estão mais ali, a pedra já não está mais com o selo de Roma, o acesso agora está aberto, e um anjo dizendo: entra aqui, vejam. A palavra do anjo é: não tenham medo, entrem, vejam. A palavra de Deus para mim e para você nesse mês de agosto é: eu vou abrir portas, eu vou abrir oportunidades, não tenham medo, pode entrar. Foi o Senhor que abriu, é o Senhor que está liberando espaço, é o Senhor que está abrindo o caminho. Não fique travado, entrem, porque é o Senhor quem está proporcionando isso. E é lindo porque elas entram. É lindo porque mesmo com medo, mesmo temerosas, mas debaixo de uma palavra do céu, elas colocam de lado o seu medo, a sua timidez e dizem: diante do meu medo, das minhas limitações, eu prefiro crer na palavra que vem do céu. A sua mente pode dizer: é grande demais para mim, é precioso demais para mim, é elevado demais, eu não mereço. A sua mente pode te trair, mas os céus estão dizendo: entrem, porque vocês vão prosperar e vão avançar, e esse mês de agosto será de portas e céus abertos para a glória de Deus. Entrem. E elas entram, e quando elas entram, o anjo diz: não tenham medo, porque eu sei a quem vocês estão buscando. Talvez uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é a incompreensão. A maioria de nós, quando nos convertemos, recebeu da família um bem itajaiense, assim, bem peixeiro. Tu tá doido, é? Virou para crente, tu tá doido? Cara, vai pensar que todo mundo, menos tu, crente. Tu, menina, meu Deus, o que te deu? Não fizeram uma lavagem cerebral. A incompreensão, porque eles não conhecem ainda a quem a gente está buscando. Os homens não conhecem. Agora olha a cena. Essas mulheres buscando a Jesus, no coração querendo honrar a Jesus, indo para o sepulcro. A pedra está removida, o anjo convida para entrar, mas antes de entrar, o anjo declara: eu sei, os céus sabem, o teu Deus sabe a quem vocês estão buscando, que é a Jesus, o Rei da Glória. Aleluia! Quando você descer essas escadas, você vai descer com essa convicção: é ao Senhor que eu estou buscando. É ao Senhor, meu Deus, que eu estou caminhando, é atrás dele que eu estou marchando. E ainda que a terra não compreenda bem hoje, você está recebendo uma palavra profética. Os céus reconhecem quem busca ao Senhor. E quem busca ao Senhor tem portas abertas, tem pedras removidas. E quem busca ao Senhor tem revelação antecipada. Aleluia. Essas mulheres foram nada mais e nada menos portadoras da maior notícia do universo. O Rei da Glória, que foi morto, agora ressuscitou. Essa palavra, essa ideia, essa revelação foi dada antecipadamente a elas. Perceba como a honra é poderosa. Perceba como a prioridade é poderosa. Perceba como ir na direção de Jesus, ainda que não tenha retorno algum, é poderoso. Porque não foi para Pedro, que anos antes disse: tu és o Cristo. Não foi para ele. Não foi para João, que anos depois ia escrever dizendo: ele é a estrela da manhã, ele é o Verbo. Tudo que foi feito só foi feito por meio dele, porque ele é a palavra e sem ele nada do que foi feito se fez. Não foi para João, foi para elas.
para essas mulheres. Por quê? Porque priorizaram, porque investiram quando não poderiam mais ter retorno e porque decidiram entrar, ainda que com medo, naquele lugar de revelação. E quando elas entram, a notícia boa ecoa: ele não está mais aqui. Vão agora e contem para os discípulos, contem para todo mundo que ele já ressuscitou e que ele vai na frente de vocês encontrar vocês lá na Galileia. Se tudo der certo, se Deus permitir, lá pelo dia 25 por aí, o Senhor me deu um presente, uma dádiva de ir pela primeira vez a Israel. Fazem 2 domingos que eu estava num culto lá na sede e um irmão no meio do culto, quando acabou tudo, ele veio até mim e disse: olha, o Senhor falou comigo e o Senhor me disse que você tem que estar na terra do Senhor, que você deve conhecer aquela terra. Amém. E ele disse: o Senhor não apenas me disse que você precisa ir, mas o Senhor disse que eu vou ser aquele que vai investir, eu vou comprar as passagens para você chegar até lá. Então, se tudo der certo, que pela fé já deu, aleluia. Daqui a menos de 30 dias vocês terão um pastor que pisou na Terra Santa. E aí eu vou estar nessa porta. Aí eu vou estar onde essa rocha se moveu. E aí eu vou estar naquele mesmo lugar onde essas mulheres escutaram: ele não está mais morto, ele reviveu. Agora o lindo de tudo isso é que não precisa ir para Israel. Ele está aqui dizendo as mesmas coisas: eu estou vivo, eu quero mudar a tua história. Eu sou aquele que abre portas e portas que eu abro, ninguém mais fecha. Essa mensagem está na introdução. Eu não consegui chegar no texto que a gente leu. Se você puder, venha na quarta, aleluia. E por hoje nós vamos cear. Os irmãos que vão passar a ceia já podem se levantar, a igreja também pode ficar de pé.